E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo aí animado para continuar a estudar o processo civil? Então, continuando aqui o nosso estudo de procedimento comum, a gente já viu petição inicial, a gente já viu contestação, a gente já viu reconvenção, já vimos revelia também. Então, o nosso próximo passo agora é provas, meios de provas. Lembrando que, olha aqui, ó, a gente já viu aquele trâmite, onde é que a gente tá? Já vimos aqui, ó, petição inicial, já analisamos o 319, tá, da petição inicial. Depois, analisamos a audiência de mediação e conciliação. Depois, analisamos a contestação e também a reconvenção. Depois, falamos sobre os efeitos da revelia, que acontece no caso do réu não apresentar a contestação, né? Ainda que ele só reconvenha, porque se tratando de defesa, é só pela contestação. O réu, somente reconvir, ele vai ser revel, tá certo? Então, já vimos aqui contestação, já vimos também a reconvenção, já vimos também revelia, tá certo? Aqui tem-se a réplica, que nada mais é do que a resposta a esta contestação. A réplica é quando o autor vai responder à contestação. Ele vai responder principalmente no que disser respeito às alegações de preliminares. Tá? A réplica, basicamente, é para responder às eventuais preliminares que o réu tenha alegado em contestação, certinho? E depois vai passar ali pela fase saneadora, onde o juiz, como eu falei lá naquele bloco introdutório, vai fazer aquela análise saneadora, vai limpar o processo e para que finalmente ele, caso ache necessário, chegue bem aqui, ó, nas provas, que é o que a gente vai analisar agora, nas provas. Porque ele vai precisar de provas, essas provas nada mais servem para formar o convencimento do juiz. Porque toda a decisão do juiz precisa ser bem fundamentada. O artigo 93 da Constituição diz isso. O artigo 93 da Constituição diz isso. O também artigo 489 do Código de Processo Civil também diz quando da fundamentação da decisão do juiz. Uma decisão não fundamentada é uma decisão nula. Aquela decisão ela não serve, tá certo? Só aí para vocês se situarem no que a gente vai entrar. Então, para o juiz formar o convencimento dele, e só se forma o convencimento do juiz através das provas, tanto que existe um jargão, provavelmente vocês já ouviram aí, que fato alegado e não provado é fato inexistente. Porque eu preciso provar aquilo que eu estou falando. Tanto que aqui para frente, a gente vai analisar o ônus da prova e vai perceber que o autor também tem o ônus da prova e o réu também. O autor vai ter o ônus da prova de tudo aquilo que ele está alegando na sua petição inicial. Então, se ele está alegando que a negativação foi indevida, por exemplo, ele tem que demonstrar que
ou aquela dívida é inexistente e o porquê, mostrar ali um documento que não tem aquela relação, ou ele vai demonstrar que de fato pagou aquela dívida que está sendo cobrada, novamente, certo? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre ônus da prova. Mas tudo o que eu alego, eu preciso provar. Fato alegado e não provado é fato inexistente. O juiz, ele se vale de provas para julgar aquele processo. E essas provas, elas podem ser das mais variadas formas, né? Tanto que lá no um dos requisitos da petição inicial, vamos ver se a gente consegue achar aqui o artigo 319 novamente. Vamos voltando aqui. Se você percebe aqui, ó, inciso 6 do 319, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O autor, na petição inicial, a prova é um negócio tão importante no processo, mas de tamanha importância, que um dos requisitos, um dos pressupostos da petição inicial é você autor, dizer quais são as provas que você pretende produzir, quais são as provas que você pretende produzir para demonstrar que você tem razão, certo? Geralmente se faz um pedido genérico na petição inicial, porque depois, que é a fase que a gente se encontra agora, esse depois é a fase que a gente se encontra agora, a gente vai individualizar cada prova, né? Eu falo assim, olha, eu quero uma prova pericial, eu quero uma produção de prova oral, que é com a audiência de instrução e julgamento que se produz, tá? Mas, olha só, a gente na petição inicial, vou colocar aqui o textinho, o de praxe que se coloca de pedido genérico, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido. Isso aqui é um dos... Lá na petição inicial, quando você está fazendo a sua petição inicial, você encerra a sua petição inicial, encerra assim, né? É um dos encerramentos. Você começa a finalizar a sua petição inicial com este pedido que requer provar o alegado na petição inicial, por todos os meios de prova em direito admitidos, seja uma prova oral, seja uma prova pericial, porque lá na frente, na petição inicial, às vezes você nem sabe qual necessariamente vai ser uma prova que você vai precisar para aquele caso específico. Você nem sabe, né? Assim, será que eu vou precisar de tal prova? Às vezes nem precisa, às vezes precisa, uma prova documental a mais, certo? Só para dizer aqui que para que servem dessas provas no processo civil. A finalidade da prova é a tentativa de influenciar o convencimento do magistrado, do juiz. Então, está no artigo 369 e 370 do nosso CPC, certinho? Então, vamos lê-los. As partes têm direito de empregar todos os meios legais, o pedido lá requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Não precisa estar aqui dentro para, então se esse meio de prova não está no CPC, então ele não vale. Não, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz, porque o juiz ele precisa ser convencido, e ele só vai ser convencido com o que tiver no processo, sempre lembrando daquele jargãozinho. Eu vou escrever aqui de novo, vou escrever, que vai ficar aqui, ó, e aí, fato alegado e não provado é fato inexistente. Aproveita e leve isso daqui para a sua vida lá advocatícia, tá? Leve isto para a sua vida advocatícia também.
370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte. Então, o juiz, porque quem precisa ser conhecido é o juiz. Então, ele pode dizer, olha só, para formar o meu conhecimento, eu vou designar aqui uma audiência de instrução e julgamento. Então, ele vai e ele, de ofício, e designa uma OIJ. Ele, de ofício, faz isso. Porque ele quer escutar todo mundo. Fala para o autor e para o réu, olha só, traz testemunha aí que eu quero escutar todo mundo, eu quero escutar todo mundo. Ou então ele pode pedir uma perícia, ou pode pedir prova documental, porque quem tem que ser convencido é ele. Então ele que tem que saber o que ele quer de prova. Fala, olha só, não estou muito, então oficia lá para mim, oficia determinado órgão, oficia determinada empresa, oficia determinado local, porque eu quero documento X para eu me convencer deste caso aqui, porque quem vai julgar sou eu, quem precisa ser convencido, quem precisa chegar numa decisão sou eu, o juiz, certo? Ou a requerimento da parte de outro lado, que essa parte aqui é a mais difícil de acontecer, tá? Isso aqui é o mais comunzão. Ou a requerimento da parte, a parte fala assim, olha só, eu quero a produção de prova, oral, AIJ. Quero produção de prova pericial. Eu quero a produção de prova documental. Quero produção... E vai, a própria parte fala, olha, requeiro aqui a Vossa Excelência que me defira a produção de prova oral e designe uma audiência de instrução e julgamento. E já apresento o rol de testemunha já para seguir ali para a intimação de alguma outra testemunha, porque via de regra a própria parte tem que intimar suas próprias testemunhas. Determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, certo? Então, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Lembrando sempre que se preza, a gente tem aqui o princípio, a gente já falou dele, da primazia do julgamento do mérito. Vai fazer de tudo para julgar este processinho. Se faz de tudo para julgar este processinho. Foi uma das coisas, uma das mudanças, das principais mudanças do novo CPC, é essa primazia por este julgamento de mérito. Ok? Então, seguindo, ônus da prova. Quem é que tem que provar o quê? Regra. Cada um vai ter que provar aquilo que alega, tá? Isso é a regra. O autor, na sua petição inicial, ele tem que provar tudo que ele está alegando na petição inicial. Então, o que ele tem que fazer? Ele já tem que juntar, ele vai fazer a petição inicial e quando ele for dar entrada no processo, como o povo fala, quando da distribuição ou do registro, quando ele finalmente for dar entrada no processo, precisa estar em anexo toda a documentação necessária de prova do que ele está alegando. Ah, mas tem documento que ele não consegue produzir. A gente sabe, tanto que olha aqui, ó, parágrafo 1º, daqui a pouco a gente chega nisso aqui. A gente sabe que tem certos documentos que é impossível ou é muito difícil para o próprio autor produzir. Daqui a pouco a gente chega nisso aqui, que é quando admite-se a inversão do ônus da prova. Tá? Mas eu estou falando da regra. O ônus da prova incumbe ao autor. Então, ele na petição inicial tem que falar, olha só, meu nome foi negativado. Ó, eu fiz eu ia falar o nome de uma operadora aqui, mas não vou falar não. Mas vamos pegar aqui uma operadora de telefonia qualquer. Operadora de telefonia. E aí você contratou lá um pacote de ligação e dados de internet
que custa R$ 99,90, né? R$ 99,90 por mês. E aí pagou no mês de janeiro, pagou fevereiro, pagou março, pagou abril, maio, junho, julho e agosto. Estamos em agosto. Perfeito. Então, janeiro pago, fevereiro pago, março, abril, maio, junho, julho. Só que aí, aqui em agosto, você estava passeando no shopping e aí, de repente, a moça te parou. E aí a gente vai fazer um bem bolado aqui lá com as tutelas provisórias, né? Só pra gente aproveitar e fazer uma revisão básica aqui. Então aí lá em agosto você estava passeando no shopping e a moça, né, fala assim, vamos fazer o cartão da loja. E você vai lá e faz o cartão da loja. Só que aí, na hora de fazer o cartão da loja, a moça só te pede os seus dados bancários, cartão da loja. Seus dados bancários não, seus dados pessoais, RG, CPF, nome completo e tudo mais. E ela fala assim, olha só, você está com uma negativação aqui, ó, você está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, com uma dívida de R$ 99,90. Aí você fala assim, mas eu não tenho dívida de R$ 99,90. E por este valor, a única dívida de R$ 99,90, você já lembra direto que é lá da sua operadora de telefonia. Perfeito. Você vai, tira o seu extrato lá e analisa que a operadora de telefonia não deu baixa no pagamento de abril. Não conseguiu, deu baixa lá no pagamento de abril e ficou em aberto. Mas você tem o teu comprovante. Você tem lá o seu comprovante. Então, você tem a prova de que pagou. Você tem a prova de que pagou, que é o comprovante. Quando você ajuizar uma ação de inexistência de débito, com dano moral, com obrigação de fazer e com uma tutela para desde já retirar o seu nome deste cadastro, você vai juntar o quê? O comprovante. Até porque este comprovante, para fins de tutela provisória, vai ser a prova, a demonstração do teu, vamos relembrar a tutela provisória? Fumus boni iure. Vai ser a demonstração do teu fumus boni iure, meu amorzinho, ser humaninho, tá certo? Então, você vai ter que demonstrar. O autor sempre vai ter que demonstrar. Regra é essa. Já o réu, por outro lado, ele tem que demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Estas daqui, tá? Ele, sem o réu, é incumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porque se o autor está dizendo, olha só, é assim, para o réu falar, não é assim, ele tem que desconstituir tudo o que o autor está dizendo. Ele tem que desconstituir, ele tem que derrubar todos os argumentos. A gente viu em contestação, vamos voltar aqui, ó, em contestação, vimos em contestação, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Então, ele vai impugnar todas as alegações do autor, se for o caso, obviamente, e vai pedir, olha só, o autor, ele não está certo quando ele diz isso aqui. E eu quero provar, ou eu já junto desde já a prova, isso daqui, com este documento. Ou quero provar com esta perícia, ou quero provar com esta produção desta prova oral. É assim que funciona, é assim a nossa sistemática, tá certo? Então, o autor vai alegar tudo na petição inicial e juntar tudo na petição inicial. Da mesma forma, o réu vai derrubar, a função do réu na contestação é derrubar argumento por argumento. Derrubar cada argumento, uma das peças que eu mais gosto de fazer, inclusive, é contestação. Porque eu acho mais legal a gente destruir o argumento da outra parte, porque para mim é mais desafiador, eu acho mais legal derrubar o argumento do que construir.
Acho mais legal. Até porque você tem que reconstruir, só que você construiu o seu argumento, a sua versão. Então, você contestar, eu acho muito mais legal de fazer, certo? Então, incumbe ao autor o ônus da prova na petição inicial e juntar tudo, e o réu na contestação derrubar tudo o que o autor alegou e provar tudo e ainda falar assim, e eu vou provar isso daqui desta forma aqui, certo? Então, é isto a função do réu em contestação em relação à prova. O parágrafo 1º do 373, ele traz o que está bem escrito aqui, a possibilidade de uma inversão do ônus da prova, de uma distribuição, também chamado de uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Nos casos previstos em lei, por exemplo, CDC, Código de Defesa do Consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, é impossível ao autor, por exemplo, produzir determinada prova, ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo, ou é extremamente difícil a qualquer das partes produzir aquela prova, ou é extremamente difícil ao autor ou ao réu produzir aquela prova, ou é impossível ao autor ou ao réu produzir determinada prova, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus de que lhe foi atribuído. Então, o que pode acontecer? O autor tem que demonstrar, olha só, eu quero provar o que eu estou alegando dessa forma aqui. E aí o juiz poderá deferir aquele pedido. Só que aí ele tem que falar assim, ô réu, essa prova aqui, quem tem que produzir é você, tá? E aí ele vai dar a este réu a oportunidade de se desincumbir deste ônus que o juiz acabou de inverter. O ônus que seria do autor passou a ser do réu. E aí ele tem que voltar, o réu, no caso, tem que voltar este ônus para o autor, se for o caso, certo? Tem que oportunizar isso aí, desincumbir o ônus que lhe foi atribuído. E aí, em relação a provas, a gente encerra aqui. Até daqui a pouquinho.